Pare. O que quer que você esteja fazendo agora, pare. Esta mensagem não é para todos que clicaram nisso. É especificamente para você. E se você tem carregado algo em silêncio há muito tempo, algo que ainda não tem um nome, algo que as pessoas mais próximas não conseguem ver, então o que estou prestes a dizer vai tocar um lugar dentro de você que não era tocado há muito, muito tempo. Algo foi ativado em você. Você pode ainda não ter as palavras para isso. Pode não conseguir apontar o exato momento em que aconteceu. Mas algo dentro de você mudou nestes últimos dias. Algo silencioso, algo irreversível. E o mundo ao seu redor ainda não sabe. Mas algo em você sabe. E eu vim aqui hoje, neste 25 de maio, para confirmar o que isso foi. Para colocar linguagem em torno de algo que o seu espírito já tentava lhe dizer nas horas escuras, nos momentos de silêncio, na quietude que aparece antes de você ter palavras para isso. Quando isto terminar, você vai entender exatamente o que esta ativação significa, o que a causou, o que está construindo em você e por que o poder que você carrega agora está fazendo até mesmo forças maiores que você fazer em uma pausa com algo que se parece com reverência. Você vai reconhecer os sinais específicos que têm aparecido ao seu redor e entendê-los pela primeira vez, não como confusão, mas como confirmação. Você vai entender a única coisa, apenas uma, que separa alguém que ativa o que você carrega de alguém que passa a vida inteira sem nunca saber que isso estava dentro de si. Você vai entender o que você tem suportado e por que nada disso foi desperdiçado. E antes que isto termine, eu vou declarar algo diretamente sobre a sua vida. Não como um desejo, não como uma oração rápida em seu nome, mas como uma declaração falada sobre a versão de você que apareceu aqui hoje, neste dia específico, por um motivo que não é acidental. Atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,000 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado. Fique comigo, deixe-me começar pelo que você tem vivido. E não vou ser vago sobre isso. Não vou oferecer algo genérico o suficiente para se aplicar a qualquer um. Vou ser específico, porque o que está acontecendo em você é específico, e você merece ouvi-lo nomeado com esse nível de precisão. Você tem acordado em horas estranhas há semanas, não por causa de barulho, não por causa de estresse da forma como você entendia estresse. Você acorda e há uma quietude no quarto que não está vazia. Ela parece ocupada por algo que observa, algo presente, algo que não assusta, mas que está inegavelmente ali. Você deita no escuro e há um saber sem conteúdo. Você não consegue nomear o que sabe. Você simplesmente sabe que algo mudou e está esperando que o resto da sua vida alcance o que já aconteceu dentro de você. Você tem se afastado de conversas que antes pareciam normais. Não por amargura, não por frieza, por uma espécie de incompatibilidade silenciosa, como se um diapasão dentro de você tivesse sido tocado e agora vibra numa frequência que o ambiente antigo simplesmente não consegue acompanhar. As pessoas ao seu redor dizem as mesmas coisas. Os cômodos parecem os mesmos, mas você se sente diferente dentro deles.
mais quieto, mais interior, mais imóvel. E algo em você se pergunta se há algo errado com você por não se encaixar mais como antes. Não há nada errado com você. Tem havido uma pressão no seu peito que não é luto e não é ansiedade, mas algo mais antigo que ambos. Um peso que você não consegue localizar. Uma plenitude que não tem saída no momento. Você o carrega através do seu dia comum e por fora você parece inalterado. Mas por dentro, algo está pressionando em direção a uma superfície que ainda não rompeu. E a pressão é constante. E você nem sempre tem certeza de que consegue segurá-la sem rachar. E há essa certeza silenciosa. Você não consegue explicar, não tentaria explicar para a maioria das pessoas, de que algo sobre sua vida está se reorganizando. Que o que importava antes está importando de forma diferente. Que o que você costumava buscar está sendo substituído por algo maior. Algo que suas mãos ainda não sabem bem como segurar. Você sente isso. Você não vê completamente. Mas você sente como sente uma mudança no ar antes da chuva. Antes de qualquer evidência visível. E eis o que quase ninguém entende sobre a temporada em que você está agora. Essa pressão não é um sinal de que algo está errado. Esse peso não é um aviso. Essa incompatibilidade não é rejeição. O que você está experimentando é a realidade sentida de uma semente que terminou sua formação interior e agora está pressionando através da última camada de solo acima dela. Você não está quebrando. Você está irrompendo. A pressão não é dano, é chegada. Respire comigo. Se pelo menos uma dessas coisas tocou você, se seus ombros abaixaram levemente quando nomeei o que você tem carregado, se você se reconheceu em algo que descrevi, quero que você digite o número 888 nos comentários agora mesmo. 888. Esse número carrega uma frequência específica. É o número do transbordamento, do que tem enchido finalmente começando a derramar. Seus dedos digitando esses 3 números são o seu espírito fazendo seu acordo menor e mais real com o que você já sabe. Não é performance, é reconhecimento. É o menor sim que seu corpo pode oferecer à verdade com a qual tem convivido sozinho por tempo demais. Digite 888 e volte aqui comigo. Agora deixe-me ir mais fundo, porque o que você tem vivido tem uma forma por baixo. E essa forma é a única coisa que, uma vez vista claramente, vai mudar o jeito como você entende tudo o que aconteceu com você nos últimos anos. Você passou anos aplicando a fome certa nos caminhos errados. Você teve o anseio, você teve a capacidade, você teve a vontade fiel e constante de aparecer e fazer o trabalho. Mas as instruções pelas quais você operava não foram escritas para o que você carrega. Foram escritas para o nível de formação de outra pessoa. As pessoas que te criaram te deram o melhor quadro de referência que tinham. Os ambientes por onde você passou te entregaram o melhor mapa que estava disponível para eles. Mas o que você foi construído para carregar nunca foi feito para caber dentro desses recipientes. Então você empurrou portas, você seguiu processos, você trabalhou mais duro que as pessoas ao seu redor e viu esses processos produzirem resultados para outros, enquanto algo em você ficava parado, ficava quieto, ficava esperando de um jeito que você não conseguia explicar. E você se perguntou, em privado, nos momentos em que ninguém podia ouvir a questão, se algo em você simplesmente não foi projetado para receber o que você tem buscado. Preciso que você ouça isso claramente. Você não está quebrado. Você é construído de forma diferente. E a diferença é esta: a ativação que descrevo esta noite, a que já está acontecendo em você, que já começou, não vem através de esforço sustentado em condições favoráveis. Vem através de resistência sustentada em condições que deveriam tê-lo destruído e não destruíram. Mas eis o que está por baixo mesmo disso.
E esta é a camada com a qual preciso que você fique, porque este é o lugar que quase todos abandonam antes que o entendimento completo chegue. Esta é a camada debaixo da camada. Fique comigo, porque o que vem a seguir é a parte que realmente muda as coisas. Há algo dentro de você que foi plantado antes de você nascer. Não estou usando essa linguagem de forma leviana. Quero dizer algo muito específico com isso. Qualquer que seja a textura do seu anseio, qualquer que seja a forma particular daquilo que você tem buscado com a parte mais profunda de si, isso não começou com suas escolhas. Não começou com seu esforço ou sua fé ou sua busca. Foi semeado em você. E uma semente não escolhe quando germina. Uma semente espera. Uma semente absorve pressão. Uma semente passa toda a sua existência na escuridão, sendo pressionada pelo peso de tudo acima dela, absorvendo tudo que cai através do solo em sua direção. E nessa escuridão, invisível e sozinha, e sem qualquer confirmação de que o céu para o qual cresce é sequer real, ela se prepara, ela se forma, ela constrói o que precisará para o único momento para o qual foi feita. Você tem sido essa semente. Por mais tempo do que pareceu justo, você tem sido essa semente. Os anos em que se sentiu escondido, você não estava sendo ignorado. Você estava sendo formado no escuro, absorvendo tudo o que precisaria para o momento em que você está dentro agora. Os relacionamentos que terminaram antes de você estar pronto para que terminassem. As oportunidades que fecharam sem explicação. As temporadas em que as pessoas que você tentava alcançar simplesmente não conseguiam ver o que você oferecia. Nada disso foi punição. Nada foi erro. Nada foi o universo sendo indiferente ao que você merecia. Era o solo pressionando uma semente que precisava da pressão para entender sua própria força. E o que preciso que você entenda, o que preciso que toque a parte mais profunda da sua audição hoje é isto. Uma semente não consegue ver a árvore que está se tornando. Não tem visão da copa. Não tem conhecimento da sombra que um dia dará. Não tem visão das raízes que já está crescendo, se espalhando mais larga e mais fundo do que qualquer um acima do solo pode ver. Ela tem apenas a pressão e a escuridão, e a lenta, certa orientação em direção a algo que não consegue nomear, mas nunca parou de buscar. Esse é você. É isso em que você está dentro agora. Neste 25 de maio, nesta temporada particular da sua vida, que tem parecido longa demais, escura demais e quieta demais por muitas manhãs seguidas. A árvore que você está se tornando não é algo que você está construindo peça por peça. É algo que você está se tornando da mesma forma que uma semente se torna. Não por adicionar, mas por permitir. Não por construir, mas por liberar a última resistência à natureza que foi semeada em você antes de você ter linguagem, antes de você ter escolhas, antes de você ter qualquer voz sobre o que você foi feito para carregar. Pause um momento com isso. Se algo no que acabei de guiar você selou algo em você, se a imagem daquela semente pressionando através do escuro tocou um lugar dentro de você que não consegue explicar totalmente com palavras, digite as palavras "eu vejo" nos comentários abaixo. Deixe o reconhecimento selar onde acabou de tocar. Essas 3 palavras, digitadas por sua mão agora, tornam a testemunha permanente no seu próprio registro. Elas marcam o momento em que você reconheceu o que sempre foi verdade sobre você. Digite "eu vejo" e volte aqui comigo. Agora deixe-me dizer o que acontece na vida de alguém cuja ativação se completou, porque esta é a parte que as pessoas perdem completamente. E é a parte mais importante para entender o que já começou a se mover ao seu redor. A primeira coisa que muda quando esta ativação se completa não é o que você recebe, é o que você irradia. Você não se torna mais poderoso no jeito que o mundo fala sobre poder. Mais alto, maior,
mais dominante, mais visível nas formas que o mundo mede visibilidade. Você se torna mais presente. Há uma qualidade de atenção que começa a se mover através de você que as pessoas sentem antes de poderem nomear. Os cômodos mudam levemente quando você entra. As conversas encontram sua honestidade mais rápido na sua companhia. Algo nas pessoas ao seu redor começa a vir à tona. Algo em busca, algo real, como se sua presença lhes desse permissão para parar de performar e começar a ser vistas. Este não é um presente que você pediu, mas é o presente que vem com o que você carrega. E é desorientador no começo, porque você ainda vê os lugares onde falhou. Você ainda carrega a memória das versões de si mesmo que não conseguiam segurar o que você segura agora. Você ainda ouve a voz que pergunta quem é você para ser aquele que muda a atmosfera de um cômodo. E quero nomear essa voz diretamente. Essa voz não é discernimento. Essa voz não é sabedoria. Essa voz é a última camada da antiga formação tentando manter a nova no lugar. São os últimos centímetros de terra sobre uma semente que já completou seu crescimento. A semente já chegou. A voz é apenas o solo que ainda não sabe que precisa soltar. A semente não questiona se merece se tornar uma árvore. Ela simplesmente cresce, porque crescer é sua natureza. E a sua natureza mais profunda, mais antiga, mais original, aquela que foi colocada em você antes do primeiro sopro, é expansão, é transbordamento. É o tipo de presença que não precisa se anunciar, porque é sentida no momento em que chega. Você não está construindo isso. Você está entrando no que sempre esteve lá, esperando por uma versão de você que tenha passado por experiências suficientes para saber como segurar sem deixar cair. São duas coisas, apenas duas, que quero dar a você como âncoras para esta temporada. Não como um programa, não como um sistema, como duas práticas simples que funcionam como um selo matinal e uma liberação diária e que mantém a frequência clara para que o que já está se movendo em sua direção possa realmente aterrissar. A primeira é o selo matinal, antes de falar com qualquer pessoa, antes de pegar o celular, antes das demandas do dia entrarem em sua mente. Você se senta, pode ser por 3 minutos, pode ser 30, e coloca a mão no peito e diz, silenciosamente ou em voz alta, eu já sou suficiente para o que hoje exige de mim. Não como algo que você está tentando se convencer que é verdade, como um fato a partir do qual você escolhe operar antes que o mundo dite sua primeira palavra. O selo matinal define a frequência a partir da qual o dia inteiro se move. E quando a frequência é definida a partir desse lugar, as coisas que você encontra durante o dia encontram você de forma diferente. A segunda é o que chamo de auditoria de frequência. Uma vez por dia, no final ou no meio, onde couber naturalmente, você se faz uma pergunta silenciosa. O que eu absorvi hoje que não é meu para carregar? Não o que eu fiz de errado, não onde eu falhei. O que eu assumi que pertence à história de outra pessoa, ao medo de outra pessoa, ao teto de outra pessoa, à definição de outra pessoa sobre o que é possível. E então, você deixa ir. Não dramaticamente, não com um ritual prolongado. Você simplesmente nota e solta da mesma forma que tiraria um casaco que alguém, por acidente, colocou sobre seus ombros e você nunca percebeu que não era seu. Isso não é complicado. Não vai parecer suficiente para o tamanho do que venho descrevendo. E esse é exatamente o ponto. A semente não executa operações complexas para crescer. Ela se entrega às condições que já estão postas. E as condições que estão postas ao redor da sua vida agora, as ativações que já aconteceram, as coisas que já começaram a se mover, não exigem sua gestão. Elas exigem sua abertura. Porque eis o que já está acontecendo ao seu redor, e quero que você reconheça antes de terminarmos, as portas que estão começando a mudar.
As pessoas que estão começando a se voltar para você, depois de anos olhando além de você. As oportunidades começando a aparecer de formas que não fazem pleno sentido lógico, considerando o que você fez visivelmente para merecê-las. Quero que você entenda o que essas coisas realmente são. Elas não são recompensas. Não são o universo finalmente retribuindo você pelo que suportou. Elas são reflexos. São o mundo começando a espelhar a frequência que sua ativação já gerou dentro de você. A reorganização que você está sentindo não está acontecendo com você de fora para dentro. Está acontecendo de dentro para fora. Você mudou primeiro. Todo o resto está alcançando. Isso não é sorte. Não é coincidência surgindo a seu favor num momento conveniente. Isso é o que acontece quando uma semente se torna uma árvore. Todo o ecossistema ao redor se reorganiza. O solo se sustenta de forma diferente. A luz cai no espaço de forma diferente. As coisas crescendo nas proximidades começam a se orientar para a nova presença em seu ambiente. Você está se tornando isso para as pessoas na sua vida. Um novo ponto de orientação, uma demonstração viva de que é possível passar pela escuridão sem ter sua natureza original destruída, que é possível absorver perda após perda e sair do outro lado não diminuído, mas esclarecido, mais exatamente você mesmo do que jamais foi. O poder que se ativou em você não é algo que você produziu. É algo que você sobreviveu para alcançar. E quero que você carregue essa distinção com cuidado, porque manterá seus pés no chão enquanto as coisas que você esperava começam a chegar mais rápido do que você está totalmente preparado. Se algo nesta mensagem confirmou o que seu espírito já sabia, se algo nestas palavras aterrissou não como informação nova, mas como um reconhecimento antigo finalmente sendo dito em voz alta, deixe seu like ser seu amém, sem palavras. Não como uma métrica, não como um favor para quem está observando, como um acordo entre você e a verdade do que acabou de ser nomeado aqui. Deixe ser o sim silencioso que seu espírito estava esperando permissão para dar. Há alguém na sua vida que precisa ouvir exatamente esta mensagem hoje. Quero que você pense por um momento em quem veio à mente enquanto eu falava. Alguém que tem suportado em silêncio, carregando um peso que as pessoas ao redor não podem ver ou pararam de perguntar. Alguém que tem sido fiel a um processo que lhes deu muito pouca confirmação visível por muito tempo. Alguém, que tem comparecido todos os dias sem aplausos, sem reconhecimento, sem a única palavra de confirmação pela qual seu espírito está faminto. O rosto dessa pessoa está em sua mente agora. Envie isso para ela, não como uma recomendação, não como algo que você encontrou e achou interessante, como uma entrega. Da mesma forma que isso chegou a você hoje, por algo diferente de acidente, deixe chegar a ela da mesma forma, através de suas mãos. Você pode ser a única pessoa na vida dela agora que pode ver pelo que ela está passando. Envie. Agora deixe-me fechar do jeito que precisa ser fechado. Antes disso, quero que você digite algo nos comentários abaixo. Quero que você digite as palavras "Eu sou a pessoa". Não como um desejo, não como algo que você espera que um dia se torne verdade, como uma confirmação do que já é verdade sobre você. O que sempre foi verdade, o que foi plantado em você antes que você tivesse qualquer voz sobre quem se tornaria. O que sobreviveu a cada temporada que deveria tê-lo tirado de você e não tirou. O acordo que vem se formando silenciosamente entre a parte mais profunda de você e o propósito com o qual você foi codificado não é um acordo sendo feito hoje, é um sendo reconhecido. Digite devagar. Digite: eu sou a pessoa. Deixe seus dedos fazerem o que seu espírito já fez. Você está comprometido com o que esta temporada está pedindo de você.
Você está comprometido não porque tem sido fácil, e não porque tem parecido justo, e não porque você sempre entendeu para onde estava levando. Você está comprometido porque algo dentro de você nunca soltou, mesmo quando toda a razão... Atenção, você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,000 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado.